Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Para mim é um privilégio, a minha alma se regozija em Deus, ainda que o meu corpo carnal esteja cansado e fadigado, mas a minha alma se alegra em Cristo, de mais uma vez poder estar pregando a sua poderosa palavra. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me dá de poder falar do amor dEle. Deus abençoe o anjo, o sacerdote dessa igreja, toda a sua casa, toda a sua família, no nome de Jesus. Agradeço a Deus pela amizade do meu irmão Diácono Helder, que eu conheci faz um tempo, e que bom que a semente que foi plantada lá atrás germinou e deu fruto. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, meu filho, no nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Quem trouxe Bíblia, aqui eu já me sinto em casa, irmãos, porque tem amigos que faz parte desse ministério, e quando tem amigos reunidos conosco, ele é obrigado a dar glória a Deus, mesmo sem sentir nada. Deus abençoe a vida do meu amigo, que o céu continue abençoando a sua vida. O irmão do meu amigo Joseval, que às vezes eu vinha, falava, rapaz, esse camarada é conhecido, e hoje a sua semelhança veio novamente e eu lembrei. Deus continue te abençoando, meu irmão, no nome de Jesus. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Evangelho de Cristo Jesus, que segundo escreveu o evangelista Lucas, seu capítulo é o de número 5. Preste atenção na palavra, porque enquanto você imagina que eu estou indo, eu já estou voltando. Mas Deus vai falar conosco de uma forma especial e tremenda, no nome de Jesus. Lucas capítulo de número 5, quem encontrou diga amém. Leiamos a palavra do Senhor. O chamado dos primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles, e estava lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão. Ele pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão, velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros, que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinha feito. E assim também estava Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão, não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Quem crer nessa palavra, glorifique ao nome do Senhor Jesus.
Meus amados e queridos irmãos, ouvinte da palavra do Senhor, o nosso Deus, o texto bíblico em que ora nós acabamos de ler, no Evangelho de Cristo Jesus, que segundo escreveu o evangelista Lucas, o seu capítulo é o de número 5, o seu versículo é o de número 1, aonde vai contar a narrativa da história que Jesus estava pregando, ensinando a boas novas do Evangelho para uma multidão. E essa multidão o apertava para ouvir dos lábios de Cristo as palavras de vida eterna. Jesus estava ao lado do lago de Genezaré. Jesus estava pregando a poderosa palavra. E o texto é bem explícito em nos contar e em nos dizer que existia uma multidão que estava sedenta, que estava faminta para ouvir as palavras de Deus. Essa multidão saiu da sua casa, essa multidão saiu do seu lar, essa multidão saiu do seu aconchego e foi até Jesus por causa da palavra. O texto está nos mostrando que essa multidão é uma multidão madura, que essa multidão é uma multidão alicerçada, firmada na rocha, porque essa multidão não quer aquilo que Jesus poderia oferecer das suas mãos. Essa multidão só quer ouvir a palavra de Deus. Essa multidão entendeu o que de fato muda a vida do homem é a palavra. O que transforma o homem é a palavra. O que edifica o homem é a palavra. Existem multidões na Bíblia que seguiram a Jesus por causa da cura. Existem multidões na Bíblia que seguiram a Jesus por causa dos prodígios e dos sinais. Existem multidões na Bíblia que seguiram a Jesus por causa do pão que perece. Mas essa multidão aqui, ela está seguindo a Jesus por causa da palavra. Ainda há uma geração no nosso meio que ama a palavra. Ainda há uma geração no nosso meio que arde, que queima, que busca, que examina, que cava, que pede direção a Deus por causa de uma palavra. Ainda há uma geração no nosso meio que não vive sem a palavra, porque já dizia o salmista: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. O que clareou os meus dias que era escuro, tenebrosos, o meu caminho que era torto e escuro foi a palavra de Deus. É ela que muda toda a história do homem. Jesus estava pregando, e por quê? Jesus estava pregando. Jesus, ele vai reunir uma grande multidão para o ouvir, porque ninguém prega como Jesus,
ninguém fala como Jesus, ninguém ensina como Jesus, ninguém exorta como Jesus, ninguém ama como Jesus, ninguém fala o coração do pecador como uma flecha como Jesus, ninguém levanta aquele que está prostrado e caído como Jesus. Quando Jesus fala, o milagre acontece. Quando Jesus fala, a porta que está fechada se abre, porque ninguém fala como Jesus fala. Eu lembro que um dia os líderes religiosos, ao saber, os fariseus, chamaram guardas e disseram para ele: busque a Jesus e traga ele até nós. Os guardas saíram para procurar a Jesus. E no livro de João, capítulo de número 7, Jesus está no templo. E no templo Jesus está pregando. Era a festa dos tabernáculos, era o último dia da festa, e no último dia da festa, Jesus vai se colocar de pé e clamar dizendo: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Como diz as sagradas escrituras, rios de água viva fluirão dentro do seu ventre. E por causa desse sermão aqui, toda aquela multidão vai discutir, e alguns vão dizer: este verdadeiramente é o Cristo. Outros vão dizer: este verdadeiramente é um profeta. Outros vão dizer: vem, pois, o Cristo da Galileia. Não diz as sagradas escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Davi de Belém? Então todos estão discutindo por causa de Jesus. Alguns tentou matá-lo, mas ninguém lançou mão sobre ele, porque tem gente que até tenta, tem gente que até projeta, tem gente que maquina, tem gente que até tenta destruir a nossa casa, destruir a nossa vida, destruir a nossa família, destruir os nossos sonhos, destruir os nossos projetos, destruir aquilo que a gente colocou diante de Deus, mas não vai. Por quê? Porque um dia Jesus, olhando para um dos seus discípulos, por nome de Pedro, disse para ele que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Eu já tenho uma palavra para profetizar na tua vida nesta noite. Só para quem tem mão para levantar e boca aberta para dar glória. A porta do inferno não vai prevalecer contra a tua casa. A porta do inferno não vai prevalecer contra o teu casamento. A porta do inferno não vai prevalecer contra os teus projetos. A porta do inferno não vai prevalecer contra os teus filhos. A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque por um caminho ele vem, mas por um 7 caminho ele vai voltar, porque maior é aquele que está conosco. A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Os guardas retornam, e quando os guardas retornam, os fariseus vão olhar para ele e perguntar: cadê Jesus? Eu não pedi para que você fosse atrás dele e trouxesse ele para nós. Os guardas vão olhar para os fariseus e dizer: nós não conseguimos prender a Jesus. O fariseu pergunta: por que você
vocês não conseguiam, Jesus fugiu de diante da tua face? Ele responde: não. Jesus se escondeu? Ele diz: não. Jesus usou espada para te defender? Ele diz: não. Jesus usou Simão Pedro como escudo? Ele disse: não. Então conte para nós, porque vocês não trouxeram Jesus até nós. Então os guardas vai revelar aquilo que ele viu presencialmente, dizendo para ele: é porque quando nós estávamos se aproximando de Jesus, ele estava pregando, ele estava falando, e eu nunca vi alguém falar como aquele homem fala. O fariseu não fala como Jesus, o saduceu não fala como Jesus, o escriba não fala como Jesus. Quando Jesus fala, o milagre acontece. Quando Jesus fala, a alma é aquecida. No livro de Lucas, você não se lembra quando o discípulo do Senhor, o discípulo por nome de Cleopa e o outro discípulo anônimo, estava caminhando na aldeia de Emaús, e eles estão discutindo tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém. De repente, Jesus vai aparecer a ele, e Jesus vai perguntar para ele: o que é que vocês estão conversando? O que é que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão dialogando? Cleopas vai responder para Jesus: você deve ser a única pessoa em toda Jerusalém que não sabe o que está acontecendo. Jesus pergunta para ele: o que é que está acontecendo? Ele responde: o que aconteceu com Jesus de Nazaré, o grande profeta, o grande homem de Deus, respeitado por todos, pelos homens e também por Deus, aquele que fazia milagres extraordinários, aquele que fez cego enxergar, aquele que fez surdo ouvir, aquele que fez mudo falar, aquele que fez leproso ser curado. Você não sabe o que foi que aconteceu com ele? Ele diz assim: os principais do sacerdote entregou na mão do governador romano. O governador romano condenou, e condenou em morte de cruz. E nós pensávamos que era ele, aquele que viria salvar e resgatar a Israel. Além do mais, há 3 dias atrás, uma das nossas mulheres, dos seus discípulos, foi visitar o seu túmulo, e quando chegou no seu túmulo, o seu corpo já não estava lá, e elas retornaram com a notícia dizendo que o seu corpo havia desaparecido, e que o anjo apareceu para ela dizendo: porque procura aquele que já ressuscitou. Jesus vai escutar dele, e Jesus vai dizer para ele: mas tudo isso aí que vocês estão falando não foi profetizado pelos profetas, que o Cristo deveria padecer antes de entrar na sua glória. Jesus fez como que ia passar direto por eles, e eles vão dizer para Jesus: Jesus, fica conosco,
porque já se faz tarde demais, é muito perigoso. Jesus vai se hospedar, ficar com ele. É na hora da mesa, do partir do pão, que Jesus pega o pão, pede para Deus abençoar. E quando Jesus reparte o pão, que divide entre eles, eles descobrem, é ele. Mas quando os discípulos caiu as escamas dos seus olhos, reconhecendo que o Cristo havia ressuscitado, Jesus desapareceu dele. Imagino eu, uma conjectura minha, que o discípulo anônimo vai olhar para Cleopas e dizer: é ele. Mas como é que você sabe que é ele? Porque ninguém reparte o pão como ele. É ele. As mulheres estavam corretas quando elas foram visitar o seu túmulo estava vazio, e que o anjo gritou dizendo: porque procura entre os mortos aquele que já ressuscitou? É ele. Como é que você sabe que é ele? Você não se lembra quando a gente estava caminhando passo a passo na aldeia de Emaús, quando ele pregava para nós, quando ele ministrava para nós? O que aconteceu? A nossa alma se aquecia, a nossa alma fumegava. Por quê? Porque ninguém fala como Jesus. Se entrou alguma pessoa aqui nesta noite com a alma fria, com espírito frio, querendo retroceder, querendo largar a mão da cruz, querendo voltar para trás, Deus tem uma palavra para ser liberada deste altar para você, e você vai sair daqui nesta noite fumegando, pingando azeite, dando glória para o Senhor, porque ninguém fala como Jesus fala. Quando Jesus fala, o milagre acontece. Quando Jesus fala, o meu deserto se transforma em oásis. Quando Jesus fala, a noite vira dia. Quando Jesus fala, as muralhas caem por terra. Quando Jesus fala, o leão tem que jejuar. Quando Jesus fala, o mar vermelho tem que se abrir. Quando Jesus fala, o câncer vai embora. É só para quem está pegando nesta noite. Quando Jesus fala, Satanás recua. Quando Jesus fala, o inferno treme. Quando Jesus fala, casamento é restaurado. Quando Jesus fala, o filho sai da droga. Quando Jesus, só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê que Jesus está falando, levante a mão para o céu e mande glória, mande glória, mande glória para Ele. Quando Jesus fala, o milagre acontece. No livro de Mateus, capítulo de número 8, Jesus está entrando na cidade de Cafarnaum. E quando Jesus está entrando em Cafarnaum, o centurião, que está com teu servo doente em casa, sabendo que Jesus estava realizando milagres, foi atrás de Jesus e disse: Jesus, o meu servo, ele está à beira da morte. Jesus olha para ele e diz assim: eu irei e curarei o teu servo. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Só basta uma palavra daqui e o meu servo que está em casa precisando de um milagre receberá a cura. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para você. Só basta uma palavra daqui e o milagre que precisa ser feito lá vai acontecer. Jesus está liberando uma palavra de vitória.
O mais lindo disso tudo aqui eu te faço uma pergunta nesta noite, você é inteligente para me responder. Será que o servo do centurião era o único que estava doente naquele lugar? Não. Porque se a gente for bater de porta em porta nesta rua, várias casas tem alguém doente. Em várias casas tem alguém precisando de um milagre. Às vezes eu e você não sabem, mas tem gente que está chorando nesta noite, dizendo: Deus, visita a minha casa. Deus, visita a minha família. Eu preciso de um milagre. Mas a palavra que Jesus liberou, ela tem endereço certo. Aleluia! Eu vou repetir de novo que você não entendeu. A palavra que está saindo deste altar, ela tem o endereço certo, ela tem o CEP certo, ela tem o número da casa certa. E a palavra vai desviar casa, vai desviar rua, vai desviar bairro, vai desviar viela, mas vai chegar no teu endereço, no teu endereço, no teu endereço. Só quem crê, levante a mão, levante a mão. Diga comigo bem forte: o milagre vai acontecer na minha casa. Jesus está pregando. E Jesus vai reunir uma grande multidão ao seu redor. Só que o local onde Jesus está pregando vai ficar estreito demais, vai ficar apertado demais, vai ficar pequeno demais, porque onde Jesus está, o espaço precisa ser ampliado, porque o lugar cresce. Então Jesus ele vai ter uma ideia. Que ideia é essa? De pegar aquela multidão, colocar de frente ao lago de Genezaré, enquanto ele, Jesus, vai entrar dentro de um bar, fazer dele o seu púlpito e assim poder ensinar aquela multidão. E o texto diz que havia 2 barcos junto ao lago de Genezaré, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Perceba como um texto nos ensina que havia 2 barcos, mas Jesus vai escolher o barco de Simão Pedro. Aleluia. Mas por que justamente Jesus escolhe o barco de Simão? Será que Jesus errou o barco? Será que Jesus errou a cabeça? Será que Jesus errou a pessoa que ele escolheu? Não, porque Jesus não erra o barco, porque Jesus não erra o endereço, porque Jesus não erra a pessoa que ele escolhe. Havia 2 barcos. Se havia 2 barcos, se tem 2, se tem 3, se tem 5, se tem 10, então Jesus tem a opção de escolher. Jesus só não teria a opção de escolha se tivesse apenas um barco. Mas o texto está nos mostrando e está nos explicando que Jesus enviou 2 barcos, mas Jesus vai escolher o barco de Simão Pedro. Eu te faço uma pergunta: qual de nós escolheríamos
o barco de Simão. Simão era alguém inconstante, hoje estava fervoroso, hoje queria Jesus, no outro dia abandonou Jesus, no outro dia negou Jesus por 3 vezes. Mas Jesus, sabendo disso tudo, olhou para o barco de Simão e disse para Simão: é você que eu escolhi, Simão. Eu vou repetir de novo, porque só 2 ou 3 pessoas entendeu. Jesus, sabendo das fragilidades, das fraquezas e das limitações de Simão, olhou para o barco de Simão e disse para ele: eu te escolhi, Simão. O céu escolheu a sua vida, o céu escolheu a tua casa, o céu escolheu a sua cabeça. Tinha vários barcos para ele entrar, tinha vários barcos para ele escolher, mas ele escolheu você, ele escolheu você, ele escolheu você, ele escolheu você. É um privilégio ser escolhido por Jesus. Que privilégio maravilhoso e lindo é ser escolhido por Ele. Antes da fundação do mundo, Jesus me escolheu. Jesus te escolheu. Em João capítulo 15, Jesus disse assim: não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós, e nomeei para que vardes e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedi ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. A escolha é soberana, a escolha é divina, a escolha é do céu. É o céu quem escolhe. Não foi você que escolheu estar aqui nesta noite, não foi. Foi Jesus que te escolheu. Não foi você que se decidiu por Ele, mas foi Cristo que se decidiu por você. Não foi você que se decidiu descer as águas batismais, mas foi Jesus que decidiu tudo isso por amor a você. O céu te escolheu, o céu te escolheu, o Senhor te escolheu. Antes do inferno escolher, Cristo te escolheu. Antes da prostituição te escolher, Cristo te escolheu. Antes das drogas te escolher, Cristo te escolheu. Toca no ombro do irmão que está do seu lado e diga para ele: o céu, mais forte, o céu te escolheu. Não tem para onde você ir. O escolhido não tem escolha. Ele vai atrás do escolhido. Não tem para onde se esconder. Não tem para onde o Senhor vai atrás de você. O Senhor te escolheu. Jesus vai escolher o barco de Simão. Simão é alguém que tentou pescar a noite toda. Simão é alguém que tentou trabalhar a noite toda. Simão é alguém que olhou para os seus sócios e disse assim: vamos para o mar, pois o barco está propício, a rede já está lavada, a rede já está consertada, e a lua está nos informando que o mar hoje vai dar peixes.
Vamos para o mar. Simão vai. E Simão joga a rede a noite toda. E o texto diz que Simão nada apanhou. Simão joga a rede do lado esquerdo, puxa a rede e o peixe não vem. Simão joga a rede do lado direito, puxa a rede e o peixe não vem. Simão joga a rede na frente, puxa a rede e o peixe não vem. Imagine a decepção de Simão. Simão era expert naquilo que fazia. Simão era mestre da pescaria. Simão tinha certeza que naquela noite ele traria o sustento para sua casa. Ele sabia que a rede ia ter peixe, mas Simão está pescando e o peixe não veio. Parece que vejo Jesus, aquele que manda nos peixes e no mar, dizer para os peixes: peixes, vocês estão proibidos nesta noite de entrar na rede de Simão, pois eu quero tratar com ele tete a tete e face a face. Pois eu quero ter um encontro com ele e é preciso que a rede dele esteja vazia. Porque se preciso for, Jesus deixa a rede do homem vazia, mas Jesus trata com o homem. Eu vou repetir de novo. Se preciso for, Jesus deixa a rede do homem vazia, mas Jesus trata com o homem. Se preciso for, Jesus te fere, mas não te perde. Se preciso for, Jesus te arranca do trabalho, te coloca em outro lugar, mas não vai te perder. Se preciso for, Jesus te arranca do bairro Simão, mas não vai te perder, Simão. Simão vai pescar. Simão joga a rede a noite toda e o peixe não vem. Só que Simão vai lavar as redes. Simão está lavando a rede, Helder. E Jesus vem pela manhã, porque o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. O sol vai voltar a brilhar de novo sobre a tua cabeça, vai. O sol da justiça vai raiar, a noite vai passar, tenha certeza. Jesus está vindo aí. Jesus vai se aproximando. E quando Jesus se aproxima de Simão, Jesus vai ver Simão lavando as redes. Simão não é alguém que, por causa da frustração de não ter uma pescaria bem sucedida, vai guardar as redes de qualquer forma. Não. Simão, antes de guardar a rede, Simão vai lavar as redes. O lavar de rede de Simão aqui era Simão dizendo: eu sei que hoje o peixe não veio. Eu sei que hoje a vitória não chegou. Eu sei que hoje não foi como eu esperava. Eu sei que o milagre não aconteceu, mas a oportunidade virá novamente. E é preciso que a minha rede esteja lavadas. Por quê? Porque o milagre que não aconteceu ontem pode acontecer hoje, porque Jesus está vindo em tua direção. A vitória que não aconteceu ontem
pode acontecer hoje. A porta que não se abriu ontem pode se abrir hoje. O milagre que não chegou ontem pode acontecer, porque Jesus está vindo aí, Simão. Simão está lavando as redes. E quando Simão está lavando as redes, a primeira lição que Jesus vai dar para Simão é: Simão, o teu barco está parado, o teu barco está ancorado, o teu barco está firme na praia. E para se pegar o peixe, para ter uma rede cheia, é necessário que o seu barco esteja em movimento. A primeira lição que Jesus vai dar para Simão é: para que os peixes entrem dentro do teu barco, é necessário que você esteja em movimento, Simão. O que Jesus está dizendo para nós nesta noite é que não basta apenas aceitá-lo como seu Salvador. Para se ter uma rede cheia de peixes, é necessário estar em movimento. A sua casa, a sua família, os seus vizinhos, a sua parentela já era para ter entrado dentro da sua rede. Mas o teu barco está parado. Mas Jesus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: se movimenta hoje, porque eu vou colocar peixes na tua rede. Se movimenta hoje, que eu vou colocar peso na sua rede. Se movimenta hoje, que a tua casa vai entrar dentro da sua rede. Se movimenta hoje, que teu esposo que está na bebida, que teu filho que está nas drogas, na prostituição, se servir a Jesus, vai entrar dentro da sua rede. Talvez a tua rede estava vazia, mas Jesus me trouxe aqui para dizer para você: hoje é a noite que eu estou colocando peso na sua rede, peso na sua rede, peso na sua rede, peso na sua rede. O céu está colocando peso na sua rede. É necessário se movimentar. É necessário buscar as madrugadas. É necessário jejuar mais um pouco. É necessário aumentar mais o nível. Você precisa entender que isso aqui é guerra, que a tua família é guerra, que a tua casa é guerra, que Satanás não brinca. É preciso se movimentar. Só quem trouxe glória. Jesus vai dizer para Simão: se movimenta, Simão. Se movimenta, Simão. Se movimenta, neve de Camandaracéia. Se movimenta, Simão. Se movimenta, Simão. Se movimenta, Simão, porque eu estou colocando peso. Levanta as mãos para o céu, levanta. Isso aqui é só para quem tem fé. Isso aqui é só para quem acredita. Isso aqui é só para quem ora. Isso aqui é só para quem busca. Isso aqui é só para quem clama. Jesus
está colocando uma rede nas suas mãos pela fé. Joga a rede do lado direito agora. Joga a rede do lado direito. Na tua rede está o teu filho. Na tua rede está a tua casa. Na tua rede está a tua família. Você e a sua casa servirão ao Senhor em espírito e em verdade. E em verdade. E em verdade. Jesus vai dizer para Simão, se movimenta assim. De Jesus. O mais lindo disso tudo aqui é que Jesus está vendo Simão. Só que o ver de Jesus, o enxergar de Jesus, é diferente do enxergar do homem. Porque se o homem passasse por Simão, o homem simplesmente ia ver alguém que teve uma noite de frustração ruim e que não pescou o peixe. Mas Jesus está vendo, e o enxergar de Jesus vai além do enxergar do homem. Jesus está vendo. Só que Jesus está vendo Simão, que tentou pescar a noite toda e nada apanhou. Jesus está vendo o Simão, que trabalhou a noite toda em busca do peixe e o peixe não veio. Jesus está vendo um Simão que não vai levar o sustento para sua família. Jesus está vendo que o déficit de Simão está em zero. Mas o mais lindo disso tudo aqui é que Jesus está vendo que o coração de Simão está sangrando. É que Jesus está vendo que Simão está aflito. É que Jesus está vendo que Simão não pescou o peixe. Mas Jesus vai se aproximar de Simão. Se liga na palavra. Mas Jesus vai se aproximar de Simão e dizer para ele: Simão, me empresta o teu barco. Eu vou repetir de novo. Jesus está vendo que Simão está sangrando. Jesus está vendo que Simão trabalhou a noite toda. Jesus está vendo que Simão está frustrado. Mas Jesus vai se apresentar a Simão e dizer para ele: Simão, me empresta o teu barco. O que eu aprendo aqui é que vai ter dias que Jesus não vai respeitar as minhas dores. É que vai ter dias que Jesus não vai respeitar as minhas fragilidades. Vai ter dias que Jesus vai se apresentar a nós e dizer: me empresta o teu barco. Me empresta o teu barco, pois eu quero pregar nele nesta noite. Me empresta o teu barco, pois eu quero cantar nele nesta noite. Me empresta o teu barco, pois eu quero evangelizar nele nesta noite. Me empresta o teu barco, pois eu quero batizar alguém nesta noite, mesmo com o coração sangrando, mesmo com o coração aflito, mesmo passando por decepções e aflições. A gente que já não mais se manda vai dizer para Jesus: eu te empresto o meu barco, Jesus. Por quê? Porque a minha voz pertence a você, as minhas mãos é tua, os meus braços é teu. Eu te empresto o meu barco, Jesus, mas faça dele alguma coisa. Me empresta o teu barco. Simão vai emprestar o barco para Jesus. Jesus vai pregar no barco.
Jesus vai ensinar no bar. E após Jesus pregar, e após Jesus ensinar no bar, eu vou encurtar um pouco a história, já estou terminando. Jesus vai olhar para Simão e dizer assim: Simão, fazer-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Simão vai dizer: Senhor, nós, eu, Tiago, João, trabalhamos a noite toda, se esforçamos a noite toda e nada apanhamos. Deixa eu te dizer uma coisa, Senhor. Eu conheço de barco, eu conheço de pesca, eu conheço de rede, eu conheço de mar. E à noite o peixe não veio, já é dia. Eu sei que pelas minhas condições humanas o peixe não vem, Senhor. Mas eu ouvi o Senhor pregar, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aí Simão vai dizer para Jesus: Jesus, olha o que Simão está dizendo, eu lançarei a minha rede por causa da sua palavra. Não tem condições nenhuma de um peixe vir, mas eu vou debaixo da sua palavra. Eu quero liberar uma palavra nesta noite para você. Da primeira vez você tentou e não deu certo, mas Jesus te convida de novo, te dizendo: volta lá, no lugar da tua frustração, no lugar da tua humilhação, no lugar que você tentou, trabalhou, mas não teve êxito, não conseguiu nada, porque tu foi sozinho da primeira vez. Mas agora você está indo debaixo de uma palavra. Sabe aquela empresa que você já tentou entrar e não conseguiu? Jesus está dizendo: volta lá de novo, porque você está indo debaixo de uma palavra. Pega no ombro do teu irmão e diga para ele: da primeira vez não deu certo, da primeira vez você trabalhou e o peixe não veio, mas agora Jesus está te dizendo: você vai debaixo de uma palavra. Vai dar certo, vai dar certo. Se não, volta e lança a rede. E quando Simão lança a rede, veio sobre a sua rede uma grande quantidade de peixe, de maneira que a rede está se rompendo, de maneira que o seu barco estava lotado e cheio. E Simão vai ter que gritar para os seus companheiros que não foram com ele para lançar a rede, dizendo: ei, vem aqui, a rede está se rompendo, o milagre está sendo grande demais, e não só cabe no meu barco, é necessário botar no teu barco também, porque aquilo que Jesus parar na sua vida não vai ficar só para você. Quem está do seu lado também vai receber o milagre que Deus fará na sua vida. Será grande demais. A vitória que Deus vai fazer chegar na tua vida será grande demais.
Quem não acreditava vai ter que acreditar. Quem fez por ele foi Jesus. Não tinha como ter, mas Jesus fez chegar. Não tinha como ser, mas Jesus fez ser. Por quê? Porque ele ainda realiza milagres. 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 Só quem crê fica de pé em nome de Jesus. Jesus ainda faz milagres. Se você não pegou nada dessa mensagem, pegue essa parte aqui. Pedro lança a rede e o peixe veio. Só que o milagre foi grande por demais, de maneira que Pedro entendeu, aleluia, que Jesus era maior do que o homem, que Jesus era poderoso demais, que Jesus de fato era Deus, porque não tinha como realizar grandes coisas se Deus não estivesse com ele. Então Pedro vai diante de Jesus e diz assim: Senhor, afasta-te, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Mas Jesus, em vez de se afastar de Pedro, Jesus se aproxima do mesmo. E Jesus vai dizer para Pedro o seguinte: Pedro, a partir de hoje, você não será mais pescador de peixes, mas será pescador de almas, de homens. E o texto diz que Pedro, deixando tudo para trás, seguiu a Jesus. O que se fez da pesca maravilhosa, o que se fez da sociedade, o que se fez da embarcação, o que se fez da rede e do peixe, ficou para trás, porque Pedro entendeu que Jesus é melhor do que a pesca maravilhosa. Jesus é melhor do que os peixes. Jesus é melhor do que a rede. Jesus é melhor do que a embarcação. Jesus é melhor do que o carro do ano. Jesus é melhor do que a conta bancária cheia. Jesus é melhor do que a casa nova. Jesus é melhor do que qualquer coisa que pode chegar na nossa mão. Pedro entendeu: Jesus é suficiente para mim. Por quê? Porque se eu tenho Jesus, não vai me faltar o peixe. Se eu tenho Jesus, não vai me faltar a provisão. Se eu tenho Jesus, não vai me faltar o milagre. Se eu tenho Jesus, não vai me faltar nada, porque de nada eu terei falta. Jesus é melhor. Fala para teu irmão que está do seu lado: Jesus é melhor. Jesus é melhor do que as drogas. Jesus é melhor do que a prostituição. Jesus é melhor do que o adultério. Jesus é melhor do que a cocaína. Jesus é melhor do que o baile funk. Jesus é melhor. Davi disse assim: o Senhor é o meu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que Davi estava querendo dizer é:
Pode até me faltar a casa, pode até me faltar o carro, pode até me faltar o dinheiro, mas se eu tenho o Senhor, de nada eu tenho falta. Compreenda isso na sua alma nesta noite, que Jesus é suficiente para te fazer feliz, que Jesus é suficiente para te fazer chegar, e de nada você tem falta, porque você tem o Senhor, o Senhor, o Senhor. Só quem crê nessa palavra, levante a mão para o céu, abre a boca e glorifique, abre a boca e glorifique, abre a boca e glorifique, abre a boca e glorifique. Eu me sinto muito bem, toda a igreja assim, ó.